Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no cenáculo e agora no capítulo 16, como eu ensinei ontem, Jesus começa a falar do Espírito Santo, mas todo o mundo metafórico, ou seja, as comparações que Jesus usa, são comparações que lembram um pouco um tribunal. E aqui Jesus, mais uma vez, fala do Espírito Santo. Ele diz que ele deve ir. E é evidente, ao dizer que ele vai embora para junto do Pai, isso entristece o coração dos apóstolos, né? Mas ele diz, porém, acontece o seguinte, quando eu for para junto do Pai, então de lá, ele, o ser humano Jesus, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus eterno, que se fez homem, este ser humano, que é uma pessoa divina, ele é quem vai nos enviar o Espírito Santo. E para que ele vai enviar o Espírito Santo? Para que ele, como Paráclito, como advogado, venha em nosso auxílio, né, neste julgamento. E a comparação de julgamento, ela se torna cada vez mais clara. Veja o que Jesus diz, que o Espírito do defensor, eu vou-lo mandarei, e quando ele vier, ele vai demonstrar ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Ou seja, onde é que está o erro? Onde é que está esse erro corrigido? E o julgamento. Para que do estado de injustiça, chamado pecado, haja a justiça. O Espírito Santo vai nos ensinar isso. Mas Jesus, se isso é nebuloso, Jesus nos ajuda na interpretação dessa sua linguagem. Ele ajuda a gente a entender qual é a realidade por trás dessa comparação que ele está fazendo. É só uma comparação que Jesus está fazendo. Mas qual é a verdade que está por trás? Bom, ele explica os 3 termos. Primeiro, o pecado. Por que não acreditaram em mim? Então vejam, o crer em Jesus, a fé. Este é o grande pecado. Se nós olharmos o Evangelho de São João, é quase incrível que os judeus não tenham tido fé. É um negócio assim, absurdo. A gente vê que eles não creram, mas não creram, não assim, Jesus não apresentou provas suficientes, Jesus não foi paciente, Jesus não demonstrou, Jesus não ensinou direito. Não, eles não creram por malícia. O evento mais claro de infidelidade, a palavra infidelidade é não ter fé, fides, né? Incredulidade é a ressurreição de Lázaro. Os judeus estavam lá quando Jesus, no capítulo 11, ressuscitou Lázaro. E, no entanto, apesar de terem visto o milagre e saberem que aquele homem é de Deus, eles planejam matar Lázaro. Este é o pecado. Não creram em mim. E vamos ser bem objetivos, gente. Isto não é somente há 2000 anos atrás. Existe ainda esta malícia no mundo. Existe ainda a malícia de eu não quero crer, porque se eu crer, isso me obrigará a mudar de vida. Então, você vê claramente que na humanidade, às vezes de uma forma mais clara, às vezes de uma forma menos clara, existe uma necessidade de não crer em Jesus, de não crer naquilo que a igreja ensina, de não crer no Evangelho, porque se eu crer, eu vou ter que mudar de vida. Então o grande pecado é a trapaça que eu realizo dentro de mim mesmo.
Eu preciso juntar provas para mostrar que Jesus tem que estar errado. Então a gente cria provas, assim como os judeus do passado, né, criaram suas argumentações loucas. Também hoje as pessoas criam. Ah, não, está aqui no Evangelho? Sim, mas isso foi um acréscimo da comunidade primitiva. Não, isso é a ideologia daquela época, não é o que Jesus disse de verdade. Não, nós temos que adaptar tudo, porque o negócio aqui é o seguinte, no fundo, nós não sabemos o que Jesus falou. Como não sabemos? Sabemos sim. Isso é auto-engano. Isso é o pecado. Jesus chama isso de o pecado. O pecado é você ver a verdade e precisar a todo custo dizer: eu não estou vendo o que eu estou vendo, eu não vou aceitar, porque senão eu vou ter que mudar de vida. Segundo, a justiça. Eu vou para o Pai. Jesus foi rejeitado por nós, esse é o pecado. A justiça foi feita por Deus. Jesus foi aceito por Deus. Jesus, ou seja, claro, Jesus é Deus que fez homem, mas o ser humano, Jesus foi glorificado, está na glória de Deus e Deus fez justiça ao injustiçado Jesus, a quem nós matamos. E o terceiro, o julgamento. Porque o chefe deste mundo já está condenado. Ou seja, o chefe deste mundo, e portanto, todos aqueles que se deixarem chefiar por ele, já está condenado. Quem é o chefe desse mundo? Satanás. Quero recordar qual é o conceito de mundo que nós aprendemos ontem. Mundo não é o mundo criado por Deus. Aqui não, nesse texto não significa isso. Mundo é o mundo que foi criado por Deus, que foi pervertido pelo pecado. O pecado de Satanás, o pecado dos seres humanos, etc., que são decorrentes do pecado de Satanás. Então, esse sistema egoístico no qual os seres humanos nascem. Pois bem, Satanás já foi condenado. Você ainda não foi condenado. Por quê? Porque você ainda tem possibilidade de escolher entre o pecado de rejeitar Jesus e a justiça. O que você irá escolher? A verdade vos libertará, disse Jesus. Ele não prometeu que a verdade ia ser agradável. Ela dói porque ela muda a nossa vida. Que Deus lhe dê a graça de abraçar a verdade, rejeitar o pecado e dar glória ao Filho de Deus que vive na justiça do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.